O caminho à frente parecia suficiente, uma trajetória que nem negava a verdade, nem permanecia presa a ela. Carolina Silva, não mais uma frentista de posto de gasolina, não mais apenas a filha de Roberto Silva, mas uma mulher que se definia através de escolhas cuidadosas, carregando tanto o privilégio quanto o fardo de saber exatamente como o mundo às vezes funcionava por trás de suas ilusões cuidadosamente mantidas. 6 meses depois, São Paulo havia seguido em frente com novos escândalos, novas tragédias, novas manchetes. As mortes do sargento Mendes e do policial Torres haviam sido arquivadas na consciência pública, ocasionalmente mencionadas quando incidentes semelhantes ocorriam, mas de resto desaparecendo da memória coletiva. A investigação oficial havia sido encerrada com declarações apropriadas sobre continuar a buscar pistas, mas todos entendiam que o caso provavelmente permaneceria sem solução indefinidamente, juntando-se a centenas de outros na paisagem histórica da cidade de violência não resolvida. A vida também havia retomado seu ritmo para Carolina. Sua posição na Martins e Albuquerque havia se tornado mais exigente à medida que assumia clientes adicionais. Seu círculo social havia se expandido através de novas conexões não relacionadas à influência de sua família. E ela até havia começado a namorar um engenheiro de software chamado Eduardo que não sabia nada sobre postos de gasolina, sargentos da polícia ou galpões perto da represa. Numa fresca manhã de outono, Carolina se viu sentada diante do pai em seu escritório no centro da cidade, discutindo uma potencial colaboração entre a Martins e Albuquerque e uma das subsidiárias mais novas da Silva Empreendimentos. A conversa era estritamente profissional, ambos mantendo cuidadosamente os limites que Carolina havia estabelecido ao deixar o negócio da família. Sua proposta faz sentido, Roberto reconheceu, revisando os documentos que ela havia preparado. Embora eu esteja surpreso que você esteja disposta a trabalhar conosco, dado seu desejo de separação. Colaboração profissional não é o mesmo que dependência, Carolina respondeu. Além disso, este projeto se alinha com os pontos fortes da minha agência. Seria tolice evitar uma oportunidade apenas para manter uma distância artificial. Roberto estudou sua filha com orgulho silencioso. Você mudou neste último ano. Eu cresci, Carolina corrigiu. Há uma diferença. Após a reunião, caminharam juntos em direção ao elevador, sua discussão profissional concluída. Enquanto esperavam, Roberto mencionou casualmente: vi o investigador Peixoto ontem. Ele foi promovido a sargento. Carolina absorveu esta informação, sem reação visível, embora internamente notasse o significado. Peixoto, ex-parceiro de Mendes que havia se recusado a participar da vigilância fatal, estava sendo recompensado por sua discrição, seu silêncio, sua aceitação voluntária da narrativa oficial. A corporação segue em frente, Roberto continuou. Como deve ser. Quando Carolina passava por policiais agora, não sentia nem medo nem desafio, mas uma consciência complexa das dinâmicas de poder, justiça e dos territórios sombrios onde proteção e vingança se sobrepõem. Ela havia aprendido a viver com o conhecimento do que aconteceu. Não apenas seu ato de desafio no posto de gasolina, mas sua cascata de consequências, entendendo que ações criam ondulações que se estendem muito além das intenções iniciais, às vezes alcançando margens que nunca pretendemos tocar. Caminhando de volta para seu escritório pelas ruas do centro, Carolina se viu atrás de 2 policiais uniformizados mantendo um ritmo casual ao longo da Avenida Paulista. Sua confiança tranquila, a autoridade natural em sua postura, a deferência inquestionável mostrada pelos pedestres que se desviavam de seu caminho, tudo isso falava do poder visível que representavam. No entanto, Carolina agora entendia as correntes invisíveis que às vezes guiavam esse poder, as mãos não vistas que podiam direcionar seu curso quando necessário. O confronto no posto de gasolina havia começado como uma simples recusa em aceitar desrespeito, uma defesa espontânea de sua dignidade contra a agressão injustificada de Mendes. Mas havia evoluído para algo muito mais complexo, uma lição sobre como os sistemas funcionam, como o privilégio opera, e como alguns conflitos, uma vez iniciados, só podem terminar quando um participante é permanentemente removido da equação. Carolina nunca quis Mendes morto. Ela queria que ele fosse repreendido,
advertido, talvez removido de sua posição. Consequências convencionais para comportamento inadequado. Mas seu pai operava em um mundo onde pontas soltas eram perigosas, onde soluções parciais inevitavelmente criavam problemas futuros, onde decisão era valorizada acima da contenção. Justiça havia sido feita naquele galpão? Ou algo mais sombrio havia ocorrido? Poder exercendo-se absolutamente, removendo um irritante com a mesma eficiência clínica com que Roberto Silva eliminava concorrentes comerciais ou obstáculos regulatórios. Carolina não tinha respostas simples para essas questões, nenhuma clareza moral para se confortar. Ela vivia agora no território cinzento entre justiça e vingança, entre proteção e eliminação, carregando adiante o entendimento de que sua posição privilegiada repousava parcialmente na disposição de seu pai em empregar soluções definitivas quando as considerava necessárias. Naquela noite, Carolina recusou o convite de Eduardo para jantar, precisando de solidão para processar o significado sutil da promoção de Peixoto. Em vez disso, ela caminhou ao longo da marginal do Pinheiros, observando a superfície da água ondular com a brisa noturna, pensando sobre consequências e continuações. Mendes havia partido, mas o sistema que facilitou sua remoção permanecia intacto. Torres, pego em circunstâncias que mal compreendia, havia sido sacrificado como dano colateral. Peixoto havia sido recompensado por alinhamento. Ramalho manteve sua posição de autoridade. Seu pai continuava construindo seu império. E a própria Carolina havia encontrado um novo equilíbrio. Uma vida ajustada para acomodar conhecimento que não podia desaprender. Enquanto a escuridão se estabelecia sobre o rio, Carolina tomou uma decisão. Não dramaticamente, não com grande resolução, mas com certeza silenciosa. Ela usaria a chave que seu pai lhe dera, acessaria qualquer seguro que ele considerou importante o suficiente para compartilhar. Não por necessidade imediata, mas como preparação para um futuro onde poderia precisar entender completamente o escopo de sua herança, não apenas os ativos visíveis e propriedades, mas o legado invisível de poder, influência e a capacidade de resolver permanentemente problemas quando soluções convencionais se provassem insuficientes. O que quer que esperasse naquele local seguro: documentos, registros, evidências de acordos feitos e limites impostos, completaria sua educação. Não mudaria o que aconteceu com Mendes ou seu parceiro, não os ressuscitaria, nem traria encerramento para suas famílias, não realinharia o cálculo moral do poder exercido absolutamente. Mas proporcionaria a Carolina o contexto completo de sua posição, o entendimento completo do que significava ser filha de Roberto Silva, além dos privilégios que sempre foram visíveis. Ao se afastar do rio, Carolina não sentiu nem culpa nem retidão sobre esta decisão. Apenas uma aceitação lúcida de que algum conhecimento, uma vez adquirido, criava responsabilidades que não podiam ser recusadas. Mendes havia cruzado uma linha ao persegui-la, mas ela também havia cruzado uma em sua cumplicidade silenciosa com o que se seguiu. O mínimo que podia fazer agora era compreender completamente o sistema do qual havia se tornado parte, a maquinaria que havia eliminado uma ameaça em seu nome. Amanhã ela usaria a chave. Enfrentaria quaisquer verdades que seu pai havia preservado como seguro. Hoje à noite, caminhando de volta para seu apartamento sob o horizonte brilhante de São Paulo, Carolina Silva carregava o legado complexo daquele confronto no posto de gasolina. Não apenas a memória de manter sua posição contra a intimidação, mas o entendimento de que às vezes a vitória vinha a custos pagos por outros, em moeda que ela nunca teria escolhido, mas que ultimamente havia aceitado. O próprio posto de gasolina havia desaparecido há muito tempo de sua vida diária, renomeado e vendido, sua conexão com seu passado apagada do mundo visível. Mas sua sombra permanecia, uma marca d'água invisível em tudo o que se seguiu, um lembrete de que um momento de recusa em ser intimidada havia desencadeado uma sequência de eventos levando a consequências irreversíveis, deixando para trás apenas silêncio e a pergunta persistente se a justiça havia sido feita ou simplesmente uma forma mais sombria de poder exercida em seu nome. Enquanto a escuridão se estabelecia sobre o rio, Carolina tomou uma decisão. Não dramaticamente, não com grande resolução, mas com certeza silenciosa. Ela usaria a chave que seu pai lhe dera,
acessaria qualquer seguro que ele considerou importante o suficiente para compartilhar. Não por necessidade imediata, mas como preparação para um futuro onde poderia precisar entender completamente o escopo de sua herança. Não apenas os ativos visíveis e propriedades, mas o legado invisível de poder, influência e a capacidade de resolver permanentemente problemas quando soluções convencionais se provassem insuficientes. A memória daquele momento decisivo no posto de gasolina ainda era vívida para Carolina, mesmo meses depois. Aquela madrugada tinha começado como qualquer outra de seu turno noturno no posto Silva, na Avenida Brasil. Às 5h40 da manhã, com o céu ainda escuro, ela mal podia esperar para encerrar seu expediente exaustivo quando a viatura da Polícia Militar estacionou próxima à Bomba 3. Inicialmente, Carolina manteve seu profissionalismo habitual, aproximando-se para atender os dois policiais. O sargento Mendes, um homem de meia-idade com o rosto marcado por cicatrizes de acne e um sorriso que nunca alcançava os olhos, baixou o vidro enquanto seu parceiro mais jovem, Torres, observava com expressão entediada. "Enche aí, moça", ordenou Mendes, sequer olhando diretamente para ela. Carolina começou a abastecer o veículo, tentando ignorar os comentários sussurrados entre os dois policiais, risos abafados que claramente eram direcionados a ela. Conseguiu distinguir frases como "essas pessoas sempre nos postos e deveria agradecer por ter emprego". Seus dedos apertaram a bomba com mais força, mas ela respirou fundo, pensando no quão perto estava de terminar seu turno. Quando o abastecimento terminou, Mendes gesticulou para que ela se aproximasse da janela. "Anota aí que a gente volta mais tarde para pagar", disse ele com um tom que não admitia questionamentos. "Esqueci o cartão da corporação." "Desculpe, sargento, mas não posso liberar sem pagamento", Carolina respondeu, mantendo a voz firme apesar do nervosismo crescente. "É política da empresa." Torres soltou uma risada debochada, enquanto Mendes endureceu o olhar. "Você sabe com quem está falando. Vou ter que ver sua identificação agora." Ele abriu a porta bruscamente, quase acertando Carolina. "E talvez precise revistar você também. Ver se não está desviando dinheiro do seu patrão." Foi nesse momento que algo se rompeu dentro de Carolina. Anos de humilhações sutis e explícitas por causa de sua cor, noites intermináveis trabalhando para pagar a faculdade, o desrespeito constante de clientes que a tratavam como invisível. Tudo convergiu, naquele instante. Sem pensar nas consequências, em um ato puramente instintivo, ela virou a bomba de gasolina que ainda segurava e apertou o gatilho. O jato de combustível atingiu Mendes diretamente no peito, encharcando completamente seu uniforme azul escuro. O líquido frio espalhou-se rapidamente, ensopando a camisa, a calça e até mesmo parte do cinto com o coldre. Torres saltou para trás, quase caindo na tentativa desesperada de evitar ser atingido. "Você enlouqueceu!" gritou Torres, o choque evidente em seu rosto pálido. O cheiro forte de gasolina preencheu o ar da madrugada, transformando instantaneamente a dinâmica de poder. Mendes ficou paralisado, a fúria em seu rosto agora mesclada com algo que Carolina nunca tinha visto ali antes: medo. Seus olhos se fixaram na mão dela, que ainda segurava a bomba, e depois nas próprias roupas ensopadas. "Abaixa isso", ele ordenou, mas sua voz tinha perdido a autoridade anterior. Uma única faísca, de um isqueiro, de uma descarga estática, qualquer coisa, poderia transformá-lo em cinzas em segundos. Carolina permaneceu firme, a bomba ainda apontada na direção dos dois policiais. Seus olhos não vacilaram enquanto ela reconhecia que, e não havia volta, do que acabará de fazer. As câmeras de segurança do posto certamente haviam registrado tudo. Sua vida acabará de mudar, irrevogavelmente. "Vocês vão pagar pelo combustível", ela disse com uma calma que não sabia possuir, "e vão embora daqui. Sem ameaças, sem revistar ninguém, sem abuso de autoridade." O sargento Mendes olhou para Torres, depois para as próprias roupas ensopadas, e finalmente para Carolina. Mesmo com raiva visível contorcendo seu rosto, a vulnerabilidade de sua situação era inegável. Lentamente, ele alcançou a carteira no bolso traseiro, tomando cuidado para não fazer movimentos bruscos, e retirou algumas notas amassadas.
Você vai se arrepender disso, murmurou ele, estendendo o dinheiro sem se aproximar. Vou descobrir seu nome completo. Sei onde você trabalha. Isso não acabou. Carolina sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas manteve a postura firme enquanto Torres praticamente arrastava Mendes de volta para a viatura. O carro arrancou com um guincho de pneus, deixando para trás apenas o cheiro de gasolina e borracha queimada. Sozinha na pista do posto, Carolina finalmente abaixou a bomba, suas mãos tremendo incontrolavelmente agora que a adrenalina começava a diminuir. Ela olhou para o céu, onde os primeiros sinais da manhã começavam a surgir. Em poucos minutos, o gerente chegaria para a troca de turno, e ela teria que explicar o que havia acontecido. E depois disso, haveria consequências. Ela sabia que Mendes não faria ameaças vazias. Mas naquele breve momento, sozinha com seus pensamentos, Carolina sentiu algo além do medo. Uma estranha sensação de poder, de ter finalmente se recusado a aceitar o tratamento ao qual sempre fora submetida. A sensação foi fugaz, logo substituída pelo peso da compreensão do que viria a seguir. Mas por aquele instante, ela sentiu que havia recuperado algo que nem sabia ter perdido. Sozinha na pista do posto, Carolina finalmente abaixou a bomba, suas mãos tremendo incontrolavelmente agora que a adrenalina começava a diminuir. Ela olhou para o céu, onde os primeiros sinais da manhã começavam a surgir. Em poucos minutos, o gerente chegaria para a troca de turno, e ela teria que explicar o que havia acontecido. E depois disso, haveria consequências. Ela sabia que Mendes não faria ameaças vazias. Mas o sargento Mendes não foi embora como Carolina esperava. A viatura apenas contornou o posto e estacionou no outro lado, parcialmente oculta pela estrutura do minimercado. O coração de Carolina disparou quando viu os dois policiais retornando. Mendes à frente, sua expressão uma máscara de fúria contida, as roupas ainda encharcadas de combustível formando um rastro úmido atrás dele. Acha que isso acabou? Mendes perguntou, parando a uma distância segura. Sua voz soava perigosamente calma, contrastando com a raiva evidente em seu rosto. Você vai aprender o que significa desacatar a autoridade. A tensão pairava no ar como uma presença física. O cheiro de gasolina, forte e perigoso, intensificava-se à medida que os primeiros raios do sol começavam a iluminar o impasse silencioso. Carolina manteve a mão firme na bomba de combustível, seus olhos fixos nos do sargento, cuja raiva visivelmente lutava contra seu instinto de sobrevivência enquanto a gasolina pingava de seu uniforme ensopado. Por favor, afastem-se da área de abastecimento. Carolina disse com uma firmeza que não revelava o pânico crescente em seu peito. Estamos em uma área de risco, com vapores inflamáveis. O policial mais jovem, Torres, mantinha-se a uma distância segura, mãos ligeiramente levantadas num gesto instintivo de precaução. Seus olhos moviam-se nervosamente entre Carolina, seu parceiro encharcado e o isqueiro que ficava no bolso da viatura. Era evidente que, ao contrário do sargento, Torres finalmente compreendia a gravidade da situação que haviam criado. Sargento, ele murmurou. Talvez devêssemos apenas. Cala a boca! Mendes cortou sem tirar os olhos de Carolina. Não vou deixar uma frentista qualquer me humilhar assim. Carolina percebeu um momento de hesitação antes do insulto racial que claramente estivera na ponta da língua dele. Mesmo agora, mesmo nesta situação de perigo, ele ainda havia através de estereótipos e preconceitos. A luz da manhã crescia gradualmente, iluminando o suor que brilhava na testa do sargento, o tremor quase imperceptível em suas mãos, a postura defensiva que contradiziam sua tentativa de manter a autoridade. O gerente chegará em alguns minutos, Carolina informou, mantendo a voz firme. As câmeras registraram tudo desde o momento em que vocês chegaram. Tenho testemunhas da ameaça que me fizeram. Era um blefe parcial. O gerente realmente chegaria em breve. E as câmeras existiam. Mas Carolina duvidava que alguém acreditaria em sua versão contra a de dois policiais. Ainda assim, cada segundo que ganhava era importante. Cada movimento parecia amplificado, cada respiração calculada, enquanto o impasse continuava. Torres deu um passo para o lado, claramente desconfortável. Sargento, estamos cobertos de combustível. Isso é perigoso.
Podemos resolver isso depois, através dos canais apropriados. Mendes não respondeu imediatamente, seus olhos ainda fixos em Carolina. Algo mudou em seu olhar. Não era apenas raiva agora, mas uma espécie de reavaliação confusa. A determinação silenciosa de Carolina revelava algo que os policiais não haviam percebido antes. Por trás de seu cansaço existia um espírito inquebrável que se recusava a ser diminuído pelo abuso de poder deles. Um carro entrou no posto, quebrando momentaneamente a tensão. Era um taxista em fim de turno, completamente alheio ao drama que se desenrolava. Ele parou em outra bomba e saiu do veículo, franzindo o senho ao notar o cheiro forte de gasolina e a estranha cena. Dois policiais, um visivelmente molhado, encarando a jovem frentista. "Tudo bem por aqui?" o taxista perguntou, olhando com desconfiança para os policiais. Antes que Mendes pudesse responder, o som de outro veículo anunciou a chegada do gerente do posto. Paulo, um homem de meia-idade que trabalhava na Rede Silva há mais de 15 anos, estacionou sua moto e imediatamente percebeu que algo estava errado. "Carolina? O que está acontecendo?" ele perguntou, aproximando-se cautelosamente. Mendes finalmente recuou um passo, a presença de testemunhas alterando seu cálculo da situação. Ele fez um gesto brusco para Torres, indicando que era hora de partir. "Isso não acabou", murmurou para Carolina enquanto se afastava. "Você vai me ver de novo." Carolina observou enquanto os dois policiais voltavam para a viatura. Apenas quando o carro finalmente saiu do posto, ela permitiu que suas pernas tremessem, apoiando-se momentaneamente na bomba de combustível. "Meu Deus, Carolina, o que aconteceu aqui?" Paulo perguntou, o cheiro de gasolina finalmente registrando. Porque aquele policial estava molhado de combustível. Carolina respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Como explicar que havia acabado de cruzar uma linha da qual não poderia voltar atrás? Como transmitir que, em um único momento de desafio, ela possivelmente havia alterado o curso de sua própria vida? Carolina respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Como explicar que havia acabado de cruzar uma linha da qual não poderia voltar atrás? Como transmitir que, em um único momento de desafio, ela possivelmente havia alterado o curso de sua própria vida? Foi um mal-entendido. Ela começou, mas antes que pudesse elaborar, o som do rádio da polícia cortou o ar da manhã. O sargento Mendes havia parado a viatura a poucos metros da saída do posto. Com a porta aberta, ele permanecia do lado de fora, seu uniforme ainda encharcado. Enquanto Paulo e Carolina observavam, Mendes pegou o rádio de ombro e, sem desviar os olhos do rosto de Carolina, acionou o botão para falar. "Aqui é Sargento Mendes, solicitando apoio imediato no posto Silva, da Avenida Brasil. Situação de agressão e desacato a autoridades policiais. Repito, solicitando apoio imediato." Sua voz, amplificada pelo sistema de rádio, carregava a promessa de retaliação. Cada palavra pingava com a autoridade que ele estava desesperado para recuperar após ser tão publicamente humilhado. O sorriso frio que ele direcionou a Carolina deixava claro que isso era pessoal, uma demonstração calculada de malícia disfarçada de procedimento oficial. "Copiado, sargento." Unidades a caminho da sua localização. Veio a resposta craqueada do rádio. Paulo olhou para Carolina com expressão alarmada. "Meu Deus, o que você fez? Eles estão chamando reforços." O taxista, que até então observava a situação com curiosidade, rapidamente entrou em seu carro e partiu, não querendo se envolver em qualquer confusão com a polícia. Carolina sentiu o pânico crescer em seu peito, mas algo dentro dela recusava-se a se render ao medo. Se Mendes podia fazer ligações, ela também podia. Com as mãos ainda trêmulas, ela pegou seu celular do bolso do uniforme. "Estou ligando para meu pai", ela informou Paulo, que a encarava com expressão confusa. "Ele precisa saber o que está acontecendo." "Seu pai? O que Roberto tem a ver com isso?" Carolina não respondeu, concentrando-se no telefone enquanto discava o número que raramente usava, especialmente neste horário. Após 3 toques, uma voz rouca de sono atendeu. "Carolina? São 6 da manhã. O que aconteceu?" "Pai,
Preciso da sua ajuda no posto. Agora. Ela falou com urgência controlada, mantendo os olhos fixos em Mendes, que agora observava sua conversa com interesse. Tenho 2 policiais aqui. Um deles está ameaçando me prender porque recusei deixá-lo sair sem pagar pelo combustível. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, seguido pelo som de movimento. Estou a caminho. Não diga mais nada a eles. Não assine nada. Entendeu? Sim, entendi. Quem são os policiais? Carolina olhou diretamente para Mendes, que ainda a observava de sua posição perto da viatura. Sargento Mendes e policial Torres da 23ª DP. Ela respondeu em voz alta o suficiente para que Mendes ouvisse. E eles acabaram de chamar reforços. A reação foi imediata e visível. Mesmo à distância, Carolina percebeu como a expressão de Mendes mudou sutilmente. Uma breve contração no rosto, um momentâneo franzir de sobrancelhas quando ele percebeu que ela não era apenas uma frentista qualquer, mas a filha do dono do posto. O que ele pensara ser uma demonstração de poder contra uma funcionária vulnerável acabará de se transformar em algo completamente diferente. Torres, que havia permanecido na viatura, saiu rapidamente e se aproximou do parceiro, sussurrando algo em seu ouvido. A linguagem corporal dos 2 homens mudou. A arrogância anterior, dando lugar a uma postura mais cautelosa. Roberto Silva está vindo para cá. Paulo perguntou a Carolina, a compreensão finalmente se registrando em seu rosto. Ele sabe que você está trabalhando nos turnos noturnos. Carolina não respondeu. Seu pai, um empresário respeitado e com conexões políticas em São Paulo, não era o tipo de homem que se intimidava facilmente, mesmo diante de autoridades. Foi precisamente por isso que ela havia escondido dele que estava trabalhando nos turnos da madrugada para ajudar a pagar sua faculdade de administração. Roberto Silva queria que ela se concentrasse apenas nos estudos, mas Carolina estava determinada a ter alguma independência financeira. Ao longe, o som distante de sirenes começou a cortar o ar da manhã, anunciando a aproximação dos reforços solicitados por Mendes. A situação estava escalando rapidamente, o posto de gasolina transformando-se no palco de um confronto cada vez mais complexo. Carolina sentiu o peso do olhar de Paulo sobre ela, cheio de perguntas não formuladas. O gerente obviamente nunca havia conectado Carolina Silva com Roberto Silva. Ela tinha se apresentado apenas como Carolina quando pediu o emprego, e seu sobrenome comum não levantara suspeitas. Você é filha do dono da rede? Ele finalmente perguntou. A incredulidade evidente em sua voz. Por que está trabalhando como frentista no turno da madrugada? É complicado, Carolina respondeu, sem desviar os olhos da viatura e dos 2 policiais que agora pareciam estar reavaliando sua estratégia. A balança de poder havia inclinado novamente, e todos os presentes sentiam a mudança no ar, tão palpável quanto o cheiro de gasolina que ainda pairava ao redor deles. Carolina sentiu o peso do olhar de Paulo sobre ela, cheio de perguntas não formuladas. O gerente obviamente nunca havia conectado Carolina Silva com Roberto Silva. Ela tinha se apresentado apenas como Carolina quando pediu o emprego, e seu sobrenome comum não levantara suspeitas. Você é filha do dono da rede? Ele finalmente perguntou. A incredulidade evidente em sua voz. Por que está trabalhando como frentista no turno da madrugada? É complicado, Carolina respondeu, sem desviar os olhos da viatura e dos 2 policiais que agora pareciam estar reavaliando sua estratégia. O som das sirenes aproximava-se rapidamente, intensificando a tensão que permeava o posto de gasolina. Carolina segurava o celular com tanta força que seus dedos doíam, a outra mão ainda próxima à bomba de combustível. Não mais uma ameaça direta, mas um lembrete do que havia acontecido. O sol já havia surgido completamente no horizonte, transformando o que deveria ser o final tranquilo de um turno em algo que ela jamais poderia ter previsto. 15 minutos após a ligação, o ruído característico de um motor potente cortou o ar. Um Hilux SW4 preto entrou no posto com precisão controlada, imediatamente chamando a atenção enquanto estacionava ao lado da viatura policial. As janelas escuras não permitiam ver o interior, mas Carolina reconheceu instantaneamente o veículo do pai. Roberto Silva saiu do carro com movimentos deliberados.
Seu terno azul marinho impecavelmente cortado contrastava com o ambiente do posto de gasolina àquela hora da manhã. Apesar de ter sido acordado repentinamente, ele parecia completamente composto. Seu cabelo grisalho nas têmporas e a postura ereta conferiam-lhe uma presença autoritária que criou uma mudança imediata na atmosfera. Ele parou por um momento, avaliando a cena bizarra à sua frente. Sua filha, ainda vestindo o uniforme amarelo e verde do posto, próximo a uma bomba de combustível. Dois policiais mantendo distância, um deles visivelmente ensopado em gasolina. O gerente Paulo parecendo completamente perdido. E duas viaturas policiais adicionais acabando de entrar no posto, respondendo ao chamado de reforços. Alguém pode me explicar por que minha filha está apontando uma bomba de gasolina para dois policiais? A voz medida de Roberto cortou a tensão como uma lâmina afiada. Não estava elevada, mas carregava o peso de consequências iminentes. Mendes deu um passo à frente, seu uniforme ainda pingando combustível, mas sua atitude anterior claramente abalada. Senhor, sua filha agrediu um agente da lei. Jogou combustível em mim quando solicitamos identificação. Havia uma nota defensiva em sua voz e não estava presente antes. Isso é crime de desacato e agressão. Roberto Silva olhou para o sargento com uma expressão impenetrável, depois para Carolina, e de volta para Mendes. E por que vocês solicitaram identificação dela às 6 da manhã, durante o expediente dela? Ele deu 2 passos em direção ao sargento, aparentemente indiferente ao cheiro forte de gasolina. Quem solicitou a identificação primeiro? Sargento Mendes. A menção de seu nome sem que tivesse se apresentado fez Mendes recuar ligeiramente. A percepção começava a surgir em seu rosto. O que deveria ter sido uma simples intimidação de uma frentista de posto havia evoluído para um confronto com alguém que possuía poder e influência, alguém que não seria facilmente intimidado ou descartado. As 2 viaturas de reforço pararam, e 4 policiais adicionais saíram, aproximando-se com cautela da cena. Um deles, um tenente com cerca de 40 anos, reconheceu Roberto imediatamente. Senhor Silva, ele cumprimentou com um aceno formal. Não esperava encontrá-lo aqui. Tenente Ramalho, Roberto respondeu com igual formalidade. Acredito que temos uma situação para esclarecer. O sargento Mendes olhou entre os 2 homens, a realização de que havia escolhido o alvo errado para demonstrar sua autoridade ficando cada vez mais evidente em seu rosto. Sua atitude falhou momentaneamente, deixando entrever uma incerteza que não combinava com sua arrogância anterior. O tenente Ramalho aproximou-se, o cheiro forte de gasolina fazendo-o franzir o nariz. O que aconteceu aqui, sargento? Por que você está? Ele gesticulou para o uniforme ensopado, sem completar a pergunta óbvia. Antes que Mendes pudesse responder, Roberto interveio. Suponho que as câmeras de segurança do posto possam esclarecer isso. Ele apontou para as pequenas câmeras posicionadas estrategicamente ao redor da área de abastecimento. Paulo, por favor, acesso às gravações dos últimos 30 minutos. Paulo, ainda processando a situação surreal, assentiu rapidamente. Sim, senhor. Na sala de controle. Tenente Ramalho, gostaria de acompanhar meu gerente para verificar as imagens. Roberto sugeriu com uma cortesia que soava mais como uma instrução. Acredito que seja importante termos clareza sobre o que ocorreu antes de prosseguirmos com qualquer acusação formal. Ramalho hesitou por um momento, olhando para Mendes, que agora parecia extremamente desconfortável. Acho que seria apropriado. Concordou finalmente. Roberto então se aproximou de Carolina, colocando uma mão protetora em seu ombro enquanto mantinha os olhos fixos nos policiais. Enquanto verificam as gravações, vou conversar com minha filha. Em particular. Seu tom não deixava espaço para discussão. Torres, que até então mantivera-se em silêncio, trocou um olhar preocupado com seu parceiro. A presença de Roberto Silva e o evidente respeito que o tenente demonstrava por ele haviam alterado completamente a dinâmica da situação. Sargento, Torres murmurou para Mendes, talvez devêssemos. Mendes o silenciou com um gesto brusco, seu orgulho ainda lutando contra a realidade da situação em que se encontrava.
O que começara como uma demonstração de poder estava rapidamente se transformando em uma potencial mancha em sua carreira. Torres, que até então mantivera-se em silêncio, trocou um olhar preocupado com seu parceiro. A presença de Roberto Silva e o evidente respeito que o tenente demonstrava por ele haviam alterado completamente a dinâmica da situação. Sargento, Torres murmurou para Mendes, talvez devêssemos. Mendes o silenciou com um gesto brusco, seu orgulho ainda lutando contra a realidade da situação em que se encontrava. O que começara como uma demonstração de poder estava rapidamente se transformando em uma potencial mancha em sua carreira. Roberto Silva foi direto ao ponto, conduzindo Carolina alguns passos para longe dos policiais, mas mantendo-os dentro de seu campo de visão. Sua postura era protetora, mas seu tom de voz permaneceu baixo e controlado quando falou com a filha. O que realmente aconteceu aqui? Carolina. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. Eles pararam para abastecer. Depois tentaram sair sem pagar, dizendo que voltariam mais tarde. Quando eu disse que não podia deixá-los ir sem pagamento, o sargento ficou agressivo, ameaçou-me revistar. Suas mãos tremiam levemente enquanto falava. Pai, ele estava claramente abusando da autoridade, fazendo comentários sobre minha cor, me intimidando. Roberto assentiu, seu rosto endurecendo. Sem dizer mais nada, virou-se e caminhou com determinação fria em direção aos oficiais, posicionando-se entre eles e sua filha como um escudo. Tenho razões para acreditar que vocês tentaram intimidar minha filha, fizeram comentários racistas e ameaçaram revistá-la sem qualquer justificativa legal. Sua voz era controlada, mas carregava uma frieza calculada que parecia mais ameaçadora que qualquer grito. E quando ela se recusou a ceder à intimidação, decidiram abusar da autoridade para puni-la. O sargento Mendes tentou recuperar algum controle da situação. Senhor, com todo respeito, sua filha agrediu um oficial da... As câmeras. Roberto o interrompeu, apontando para os dispositivos instalados ao redor do posto. Gravam áudio e vídeo. 24 horas por dia. Tudo o que aconteceu aqui, desde o momento em que vocês chegaram, até a tentativa de sair sem pagar, as ameaças, os comentários racistas, tudo está gravado. A menção das câmeras transformou a raiva de Mendes em preocupação visível. Pela primeira vez, a perspectiva de evidência documentada parecia despir a proteção que seu distintivo e uniforme normalmente proporcionavam. Torres deu mais um passo para trás, como se tentasse fisicamente se distanciar da situação. Nesse momento, Paulo retornou acompanhado do tenente Ramalho. A expressão do tenente era grave, confirmando que havia visto o suficiente nas gravações para formar sua própria avaliação do incidente. Tenente, já viu o suficiente? Roberto perguntou, sem tirar os olhos de Mendes. Ramalho fez um breve aceno afirmativo. Viu bastante para entender que precisamos ter uma conversa séria, na delegacia. Virou-se para os outros policiais que haviam chegado como reforço. Situação sob controle. Vocês podem voltar ao patrulhamento. Os policiais adicionais, que haviam chegado esperando encontrar uma detenção fácil, pareciam confusos diante da cena. Seus colegas encharcados de gasolina, um empresário composto reivindicando a propriedade do posto, e agora a indicação de que existiam gravações que poderiam expor tudo. Após um momento de hesitação, retornaram às suas viaturas. Mendes, encurralado por suas próprias ações e pelas testemunhas agora presentes, balançou a cabeça em descrença. Isso não vai ficar assim, ele murmurou. Mas havia mais desespero que ameaça em sua voz. Não, não vai, concordou Roberto. Porque eu vou pessoalmente garantir que a Corregedoria da Polícia Militar receba uma cópia dessas gravações hoje mesmo, junto com uma queixa formal contra você. O rosto de Mendes empalideceu, sob a camada de suor e manchas de combustível. Torres já estava se dirigindo à viatura, claramente ansioso para encerrar o confronto. Sargento, chamou o tenente Ramalho com tom firme. Acho melhor vocês voltarem para a delegacia imediatamente para trocar de uniforme e prestar esclarecimentos. Derrotado, Mendes finalmente tomou a decisão humilhante de recuar. Com sua autoridade e dignidade em frangalhos, ele deslizou de volta para o carro de patrulha, exalando um forte cheiro de combustível.
A viatura partiu, sem mais palavras, deixando apenas uma nuvem de poeira e o eco de uma intimidação fracassada. Quando o veículo desapareceu na distância, Roberto se virou para Carolina, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Você está bem? Ela assentiu, ainda processando o que havia acontecido. Estou. Bom. Ele verificou o relógio. Acho que seu turno acabou oficialmente há 20 minutos. Carolina respirou fundo, finalmente permitindo que a tensão começasse a deixar seu corpo. Pai, eu posso explicar porque estava trabalhando aqui sem. Roberto ergueu a mão, interrompendo-a gentilmente. Depois. Vamos para casa primeiro. O tenente Ramalho aproximou-se, mantendo uma distância respeitosa. Senhor Silva, precisarei do depoimento oficial da sua filha sobre o ocorrido. Claro, Roberto respondeu. Ela irá à delegacia mais tarde hoje, depois de descansar e se acalmar, com o advogado presente. Não era um pedido, e Ramalho entendeu perfeitamente. Com um breve aceno, ele também partiu, deixando Roberto, Carolina e Paulo sozinhos no posto agora silencioso. Paulo parecia não saber o que dizer, alternando olhares entre pai e filha. Eu não sabia que Carolina era sua filha, Sr. Silva. Ela se candidatou como qualquer outro funcionário e tem sido excelente no trabalho, sempre pontual e... Paulo, Roberto o interrompeu com gentileza. Você fez seu trabalho. Não há problema nisso. Mas agora, preciso levar minha filha para casa. Enquanto caminhava para o SUV com Carolina ao seu lado, Roberto manteve-se em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável de pensamentos não compartilhados. Apenas quando estavam dentro do veículo, as portas fechadas criando uma bolha de privacidade, ele finalmente falou. Aquele sargento vai ser um problema. Enquanto caminhava para o SUV com Carolina ao seu lado, Roberto manteve-se em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável de pensamentos não compartilhados. Apenas quando estavam dentro do veículo, as portas fechadas criando uma bolha de privacidade, ele finalmente falou. Aquele sargento vai ser um problema. Carolina assentiu devagar, ainda processando os eventos da manhã. Ele não vai simplesmente deixar isso para lá. Vai. Homens como aquele raramente aceitam a derrota com dignidade. Roberto ligou o motor com um movimento suave, especialmente quando há testemunhas. Enquanto o SUV deixava o posto, Carolina observou os primeiros clientes regulares do dia começando a chegar, completamente alheios ao drama que havia se desenrolado minutos antes. Sua vida normal como estudante universitária trabalhando discretamente para ganhar independência financeira parecia agora pertencer a outra pessoa, a outro tempo. Na 23ª Delegacia de Polícia, a situação era bem diferente. O sargento Mendes pisou com força nas escadas que levavam ao vestiário, ignorando os olhares curiosos que o seguiam pelo corredor. O cheiro de gasolina anunciava sua presença muito antes de ser visto, uma nuvem invisível de humilhação que o precedia por onde passava. Meu Deus! Que cheiro é esse? Perguntou um escrivão, fingindo não perceber a origem. Mendes ignorou o comentário, mas seus punhos cerraram-se involuntariamente. No vestiário, encontrou Torre já trocando de uniforme, visivelmente ansioso para se livrar das roupas que cheiravam a combustível, mesmo que apenas por associação. Você está bem, sargento? Torres perguntou, tentando soar sincero. Cala a boca, Mendes respondeu entre dentes, abrindo seu armário com força desnecessária. O metal bateu contra a parede, atraindo mais olhares. E assim começou. Primeiro foram apenas olhares e narizes franzidos. Depois vieram os sussurros mal disfarçados, seguidos por risos abafados que tentavam se esconder atrás de mãos e documentos. A história do sargento que levou um banho de gasolina de uma frentista espalhou-se pela delegacia como fogo em palha seca. Até ao meio-dia, todos na 23ª DP já tinham ouvido alguma versão do incidente. Até o final do dia, a notícia havia se espalhado para delegacias vizinhas. O ridículo da situação, um sargento experiente ensopado de combustível por uma jovem mulher, era irresistível demais para ser ignorado. Ei, Mendes, cuidado com o cigarro. Você está inflamável hoje, gritou alguém quando ele entrou na sala comunal para o café. Risadas ecoaram pelos corredores,
cada nova piada, a mais dolorosa que a anterior. A cada esquina que dobrava, Mendes encontrava novos risos e piadas mal disfarçadas de colegas policiais. Cada comentário enfiava a humilhação mais fundo como uma faca entre suas costelas. Torres sofria destino similar. Como é ser parceiro do homem isqueiro? Perguntou um colega, dando tapinhas em suas costas com falsa simpatia. Vocês agora vão patrulhar postos de gasolina ou foram transferidos para o corpo de bombeiros? Ambos se tornaram celebridades involuntárias em uma narrativa que os retratava não como autoridades, mas como tolos. No refeitório, Mendes sentou-se sozinho, seu prato praticamente intocado, enquanto ouvia fragmentos de conversa ao seu redor. Ouvi dizer que ele tentou intimidar a filha do Roberto Silva. Nem sabia quem ela era. As câmeras gravaram tudo, até os comentários racistas. Cada risadinha soava como uma traição pessoal. Cada comentário sussurrado um ato de desrespeito. Quando o tenente Ramalho chamou à sua sala para discutir o incidente, Mendes já sabia o que viria a seguir. Mendes, a corregedoria recebeu as imagens do posto. Ramalho parecia genuinamente desapontado. É ruim. Muito ruim. Tenente, aquela mulher me agrediu. Jogou combustível em mim. Mendes protestou, sentindo o controle escorrendo entre seus dedos como a própria gasolina havia feito mais cedo. Depois que você a ameaçou e fez comentários sobre a cor dela. O tenente balançou a cabeça. Você está suspenso administrativamente até a conclusão da investigação. Quando Mendes saiu da sala do tenente, percebeu que o silêncio que o recebeu era pior que as piadas. Os olhares de julgamento de seus colegas, alguns que até mesmo o admiravam antes, agora pareciam dizer: você mereceu isso. Em casa, sozinho no pequeno apartamento onde vivia desde o divórcio 3 anos antes, Mendes sentou-se na poltrona gasta com uma cerveja na mão. O cheiro de gasolina parecia ter impregnado sua pele, resistindo ao banho demorado que havia tomado. A raiva crescia dentro dele, focada exclusivamente em Carolina e seu pai, os arquitetos de sua desgraça pública que deveriam, em sua mente, pagar pelo que haviam feito. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Torres: suspensão administrativa de 2 semanas. E você? Mendes não respondeu. Em vez disso, abriu seu notebook e digitou Roberto Silva empresário, São Paulo no Google. Uma série de resultados apareceu, mostrando o homem em eventos sociais, inaugurações de postos, reportagens sobre seu sucesso empresarial. E em algumas fotos, ao lado dele, estava ela, Carolina, sorrindo, despreocupada, sem ideia do que havia provocado. Vocês vão se arrepender, murmurou ele para a tela, a cerveja esquecida em sua mão. Isso não acabou. Vocês vão se arrepender, murmurou ele para a tela, a cerveja esquecida em sua mão. Isso não acabou. Os dias passaram, mas a humilhação de Mendes não desapareceu. Ao contrário, infeccionou como uma ferida maltratada, envenenando seus pensamentos. A suspensão administrativa, que deveria ser um período de reflexão, transformou-se em um calvário de ruminações obsessivas. Cada hora livre era preenchida com pensamentos sobre o incidente, sobre Carolina, sobre como ela havia destruído sua reputação com um único gesto. Uma semana após o incidente, Mendes dirigia lentamente pelo posto Silva próximo à meia-noite, reduzindo a velocidade para observar quem trabalhava no turno da madrugada. Estava em seu carro particular, um Gol prata de 5 anos atrás, suficientemente comum para não chamar atenção. Não viu Carolina, apenas 2 rapazes atendendo os poucos clientes noturnos. Talvez ela não trabalhe mais hoje, pensou, sentindo uma pontada de frustração. Retornou na noite seguinte, e na próxima, e na seguinte, estabelecendo uma rotina que rapidamente se transformou em obsessão. Carolina tornará-se o centro de seu ódio obsessivo, a personificação de tudo que havia dado errado em sua vida. Na segunda semana, convenceu Torres a acompanhá-lo em algumas dessas patrulhas, como chamava eufemisticamente. Isso não é saudável, Mendes Torres comentou enquanto estacionavam a uma distância segura do posto, observando o movimento noturno. A investigação está em andamento.
Se descobrirem que estamos aqui, só vai piorar nossa situação. Mendes ignorou o comentário, seus dedos batendo impacientemente contra o volante enquanto Torres se remexia desconfortavelmente ao seu lado. O que começara como um desejo de retribuição transformará-se em algo mais sombrio. Uma compulsão que consumia suas horas de vigília e invadia seu sono. Ela está aqui hoje? Torres perguntou, menos por interesse e mais para quebrar o silêncio opressivo. Ainda não a vi. Mendes respondeu, os olhos fixos no posto iluminado. Talvez deva ir lá, perguntar por ela, de maneira casual. Péssima ideia. Torres retrucou imediatamente. Você está suspenso, e aquele lugar tem câmeras por todo lado. Além disso, depois do que aconteceu, eles provavelmente têm ordens para chamar a polícia se você aparecer. Mendes sabia que seu parceiro estava certo, mas a lógica perdia força diante da obsessão que crescia a cada dia. Na terceira semana, quando sua suspensão estava quase no fim, ele finalmente tomou uma atitude mais direta. Esperou até que Paulo, o gerente, saísse do posto após o fechamento do seu turno e o seguiu até um bar próximo. Sentando-se algumas mesas de distância, Mendes observou o gerente por quase uma hora antes de se aproximar, fingindo um encontro casual. Paulo reconheceu imediatamente, seus olhos se arregalando em alarme. Relaxa, disse Mendes, erguendo as mãos em um gesto conciliador. Só quero conversar. Posso pagar uma cerveja? Paulo hesitou, claramente desconfortável, mas assentiu relutantemente. Após alguns minutos de conversa forçada sobre futebol e o clima, Mendes finalmente chegou ao ponto. Não vejo mais aquela funcionária, Carolina. Ela pediu demissão. O gerente estudou o rosto de Mendes por um momento antes de responder. Ela não trabalha mais no turno da noite, mas ainda trabalha no posto. Paulo tomou um longo gole de sua cerveja. Olha, sargento, sem ofensa, mas não acho que seja boa ideia falar sobre isso. O senhor Silva deixou instruções muito claras depois daquele incidente. A menção de Roberto Silva fez o rosto de Mendes endurecer momentaneamente. Entendo. Só estou tentando acertar as coisas, sabe? Reconheço que as coisas saíram do controle. Talvez devesse deixar isso para lá, Paulo sugeriu cautelosamente. Carolina não está mais trabalhando como frentista. Pelo que entendi, ela voltou a se concentrar nos estudos. Era universitária, sabia? Administração, na USP. A revelação de que Carolina não estava mais trabalhando no posto, informação que Paulo forneceu sem perceber sua importância, apenas intensificou a determinação de Mendes em rastreá-la. Uma universitária na USP. Era um começo. Torres seguia relutantemente, preso entre a lealdade ao seu superior e a crescente inquietação sobre onde essa vingança poderia levar. Quando retornaram ao carro após a conversa com Paulo, ele finalmente expressou seu desconforto. Mendes, isso está indo longe demais. Ela não está mais no posto. Acabou. Não acabou, Mendes respondeu, ligando o motor. Só está começando. Na manhã seguinte, Mendes estacionou perto do campus da USP. A suspensão terminaria em 2 dias, e ele queria resolver esse assunto pendente antes de retornar ao trabalho. Enquanto observava grupos de estudantes entrando e saindo dos prédios, seus pensamentos giravam em torno da possibilidade de finalmente encontrar Carolina. E o que faria quando isso acontecesse? A obsessão havia crescido para além do razoável, adquirindo vida própria. O que exatamente pretendia fazer? Nem mesmo ele sabia ao certo. Confrontá-la? Assustá-la? Ou algo pior? A linha entre retribuição e vingança tornava-se cada vez mais tênue em sua mente perturbada. A obsessão havia crescido para além do razoável, adquirindo vida própria. O que exatamente pretendia fazer? Nem mesmo ele sabia ao certo. Confrontá-la? Assustá-la? Ou algo pior? A linha entre retribuição e vingança tornava-se cada vez mais tênue em sua mente perturbada. Enquanto Mendes observava o campus universitário, a quilômetros dali, Roberto Silva andava de um lado para outro em seu escritório no 15 graus andar de um edifício comercial na Avenida Paulista. O espaço, decorado com sobriedade e elegância, oferecia uma vista panorâmica da cidade, mas ele mal notava a paisagem urbana naquele momento.
Sua atenção estava totalmente voltada para a conversa telefônica. É a terceira noite consecutiva, disse ele, o telefone pressionado contra o ouvido. Mesmo carro, mesma hora, circulando o posto da Zona Oeste. Fez uma pausa, ouvindo a resposta do outro lado da linha. Sim, tenho certeza que é ele. As câmeras capturaram a placa. Roberto parou diante da tela de seu computador, onde imagens de segurança mostravam um Gol prata passando lentamente pelo posto de gasolina. Um peso familiar de preocupação se instalou mais profundamente em seu peito. Não era a primeira vez que enfrentava situações delicadas em seus 30 anos de negócios, mas quando envolvia sua filha, tudo adquiria uma dimensão diferente. Entendo sua posição, delegado Fontes, continuou ele, tentando manter a frustração fora de sua voz. Mas esse homem é um policial suspenso administrativamente que está claramente perseguindo minha filha. Isso não lhe parece motivo suficiente para preocupação. Mais uma pausa, mais justificativas do outro lado. Tecnicamente, ele não violou nenhuma ordem restritiva porque ainda não solicitamos uma, Roberto respondeu, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Estou ligando para você antes justamente para não escalar a situação desnecessariamente. Quando finalmente desligou, Roberto afundou-se em sua poltrona de couro, esgotado. A burocracia policial fechava fileiras ao redor de Mendes, mesmo com as evidências de comportamento impróprio. Ele conhecia bem aquele sistema. Já havia visto homens como Mendes antes, homens cujo orgulho os levava além da razão, além da lei, para territórios onde distintivos se tornavam armas e rancores se transformavam em obsessões perigosas. A porta do escritório se abriu e Carolina entrou, trazendo 2 xícaras de café. Desde o incidente, ela havia abandonado o trabalho noturno no posto e voltado a se concentrar exclusivamente na faculdade, uma decisão que Roberto apoiou integralmente, embora desejasse que tivesse sido tomada em outras circunstâncias. Como foi a conversa? Perguntou ela, colocando uma das xícaras na mesa. Como esperado. Eles não vão fazer nada até que Mendes realmente faça algo. Roberto observou a filha com atenção. Apesar da aparente calma, notava a tensão em seus ombros, o cansaço ao redor de seus olhos. Carolina, talvez devêssemos considerar aquela viagem para visitar sua tia em Portugal. Apenas por algumas semanas, até que isso acalme. Não vou fugir, pai. Os olhos dela brilharam com a mesma determinação que a levará a encharcar o sargento de gasolina. Tenho provas, trabalhos para entregar. Minha vida não pode parar por causa desse homem. Não é fugir, é ser prudente, Roberto argumentou, reconhecendo a teimosia que ela herdara dele. Homens humilhados com poder são imprevisíveis. E o que fazemos então? Vivo com medo para sempre. Carolina balançou a cabeça. Posso cuidar de mim mesma. Roberto não respondeu imediatamente. Em vez disso, voltou-se para o computador e reproduziu novamente as imagens de segurança. O mesmo carro, a mesma lentidão suspeita, circulando pela terceira noite consecutiva. Isso não vai simplesmente desaparecer, murmurou ele, mais para si mesmo que para Carolina. A evidência estava ali, na tela, um homem obcecado, alimentado pela humilhação pública, rondando seu negócio, por extensão, sua família. Seus pensamentos voltaram-se para os contatos acumulados ao longo de décadas como empresário em São Paulo. Pessoas que resolviam problemas, que entendiam as complexidades de situações onde a lei tradicional se mostrava insuficiente. Essa situação exigia uma solução mais permanente, uma que garantisse que esses policiais nunca mais ameaçassem sua família. Pai! Carolina chamou, notando seu silêncio prolongado. No que está pensando? Roberto desligou a tela, virando-se para encará-la com expressão decidida. Estou pensando que precisamos mudar nossa abordagem. Pegou o telefone novamente. Vou fazer mais uma ligação. Carolina observou o pai com apreensão crescente, reconhecendo aquela expressão. Era a mesma que ele tinha quando enfrentava concorrentes desleais ou ameaças aos seus negócios, uma determinação